Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, sempre um especialista por episódio. Nosso programa está disponível nos agregadores de podcast, no YouTube. Além disso, em 2022, o Papo no Auge também está na Rádio Paulo Freire, AM 820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, toda quinta-feira, às 12h30, na hora do seu almoço, um papo sempre no auge, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos pro auge! – 2022 já está a todo vapor e com ele expectativas são geradas, sobretudo expectativas econômicas. Como será o comportamento da economia brasileira neste ano, tendo em conta ainda a presente pandemia da Covid-19, o surgimento da variante Ômicron, inflação, desemprego e pobreza em alta e, para fechar, eleições majoritárias no fim do ano de 2022. Quais serão os desafios econômicos do Brasil para o ano corrente? Eis a pauta deste Papo no Auge, que traz a economista e professora universitária Rita Pedrosa. A professora Rita é mestra em Engenharia de Produção e consultora empresarial. Professora Rita, que honra ter você aqui no Papo no Auge, uma voz muito potente, sou muito grato por tê-la em nosso espaço de aprendizagem. De pronto, professora, curiosidades profissionais, por que você enveredou aí pelo caminho da economia, né? Pelo caminho da docência, pelo caminho da pesquisa, da ciência, e mais uma vez seja bem-vinda ao Papo no Auge. Eu que agradeço estar aqui presente hoje, Saulo. Obrigada pelo convite, certo? E aí, a todos os ouvintes também, muito obrigada pela participação na discussão que a gente vai iniciar hoje. E quanto à docência, eu sou meio suspeita para falar na verdade. Eu sou formada em magistério, certo? Que, na verdade, eu ensino o que a gente chama de normal médio, meu antigo magistério, e eu já comecei a dar aula muito cedo. Então, antes mesmo de entrar na faculdade, eu já tinha contratos com as prefeituras, eu já dava aula, eu estagiei especificamente nessa área, que era esse contrato, menos contrato, mas você substituía os professores efetivos. E aí, quando eu pensei na perspectiva de fazer um ensino superior, eu sou do interior de Pernambuco, uma cidade chamada Macaparana. Então, naquele período, você não tinha um quantitativo de pessoas, de fato, saindo para fazer o ensino superior. Não era algo da realidade da maioria das pessoas da região, inclusive da minha família. Eu fui a primeira filha de 7 a fazer o ensino superior, e a mais nova dos 7. Então, aí já deu meio que uma situação atípica, né, do que seria o normal. E aí, por que a economia? Eu sempre gostei muito de cálculo, mas eu gosto também da questão teórica, de entender o mercado. Então, não pensei especificamente para a área unicamente das exatas, e aí eu pensei para uma área que eu conseguisse alocar as exatas, mas também dentro de uma discussão aí pública, teórica, prática, né, dentro do meio do mercado que a gente vive. E aí eu fui para uma feira. Não esqueço nunca, eu fazia um cursinho pré-vestibular. Quando terminei o normal médio, eu ganhei uma bolsa do governo para fazer direito. Eu iniciei o curso de direito, minha mãe achou, assim, excelente, ela sempre quis que eu fosse advogada, na verdade. Minha mãe é semi-analfabeta, ela só escreve o nome dela, mas sempre gostou dessa área do direito. E aí eu não me identifiquei com o curso. Eu costumo dizer o seguinte, um professor de primeiro período tem que ser o divisor de água. Então, é ele que vai fazer com que o aluno se apaixone pelo curso que escolheu de início, ou que o aluno acaba deixando de algo abaixo toda aquela perspectiva que tinha colocado. Isso aconteceu comigo de forma negativa. Eu não gostei do primeiro período, como foi colocado, como os docentes trabalhavam. Eu achei uma perspectiva assim, muito abaixo do que eu esperava, inclusive em termos de conteúdo. E, infelizmente, para mim, não estava agregando. E aí eu entrei no cursinho pré-vestibular. Nesse mesmo ano, saí do início, na verdade, da graduação, foi bem o início mesmo, e aí fui fazer o pré-vestibular, e durante o cursinho do pré-vestibular, na verdade, a gente foi para uma feira, e tinha vários profissionais lá falando sobre as suas profissões, e acredito, talvez você já tenha ouvido falar o nome dela, eu gostei muito da forma que ela apresentou o curso de economia, que é Tânia Bacelar.
aqui em Pernambuco. Então, ela falou com uma propriedade, ela falou com uma clareza. Economia não é específico para quem quer economizar, como muitos pensam. A gente não tem cadeira que ensina na faculdade disciplina de economizar. O máximo é uma matemática financeira da vida, o máximo dos máximos. E aí ela mostrou toda a perspectiva, como o papel do economista é fundamental para dentro da sociedade, tanto do âmbito público como privado. E aí eu disse, é isso que eu quero fazer e é esse curso que eu vou prestar vestibular. Então eu fui procurar saber dele, eu fui procurar estudar ele, e lá tinha assim, ciências sociais aplicadas. Eu fiz, vai ser muita teoria. Pelo social aplicada vai ser muita teoria. Quando eu entrei, um monte de cálculo. Então, um monte de cálculo, e aí eu, estatística, então nem se fala, a gente respira estatística economista, na verdade, análise de dados. Inclusive, é uma área que eu estou entrando agora, tá? Já adianta, acabei de entrar no doutorado em estatística, e aí a gente comecei a fazer essas análises, né? Então, desde o ensino médio, na verdade, o normal médio, fui monitora durante o período da faculdade, trabalhei na faculdade em pesquisa e ensino e extensão durante os 4 anos da faculdade, que era um programa aí do governo para o aluno desenvolver o tripé da ciência, né, que é pesquisa, ensino e extensão. Isso cada vez foi mais me aproximando da academia, então não tinha outra, né? Saí da graduação direto para o mestrado, nem deu aquela respirada. Inclusive, eu adiantei até as disciplinas que eu tinha passado antecipadamente. Meu mestrado é em engenharia, mas num período eu passei para vários mestrados em economia de várias instituições. Fiz a prova ANPEC, que é uma prova nacional para entrar dentro da área de economia, tanto mestrado como doutorado. Mas por questão de saúde familiar, na verdade, a minha mãe, que bem no período ela foi internada, passando por várias amputações, eu tive que optar aquele que ficava mais próximo do local que ela estava internada. E aí era o UFPE, engenharia de produção, que eu também tinha passado, e foi uma escolha agregadora, eu não me arrependo. Eu amo economia, eu vivencio economia no dia a dia, mas a engenharia de produção me deu o norte, principalmente fazer essa casada da área econômica com os fatores de mercado, os fatores industriais. E aí, voltando para a academia novamente, né? Tanto do ponto de vista como aluna, como professora, que eu estou há mais de 8 anos, tanto em ensino superior como em pós-graduação no geral. Então, já faz mais ou menos 8 anos, 10 anos de sala de aula no total. Professora, que história massa, né? Que história muito bacana. Sobretudo, parabéns, primeiramente. Depois, uma história de muita luta, de muita resistência, um currículo muito versátil. E a sua história, de fato, é um exemplo para todos nós que estamos ouvindo aqui o Papo no Auge neste dia. Professora Rita, fazendo um resgate aí do último biênio 2020 e 2021, qual foi o impacto trazido pela Covid-19 para a economia brasileira, professora Rita? São tantos impactos, né, na verdade, Saulo, e são impactos não de curto prazo. A gente iniciou aí o Covid, início de 2020, estamos em 2022, aí 2 anos de Covid, só que o impacto a gente vai sentir por anos e anos. E um dos mais profundos que é notório é a questão do aumento das pessoas na linha de pobreza. A gente tem um monte, né? É um quantitativo elevado. Mas se você analisar os últimos dados, né, os últimos meses, na verdade, a gente teve um aumento das pessoas em situação de miséria absurda na nossa economia brasileira. E é um aumento que, para a gente reverter essa situação, vai ser 10 anos para frente. Isso pensando em hoje. Só que o quadro hoje, ele não está um quadro positivo, diga-se de passagem. Então, só pensando hoje, se esse quadro já tivesse se revertido, já seria 10 anos, mas ele não se reverteu. Então, você aí tem mais tempo para diminuir a desigualdade que o Covid proporcionou. Claro que a gente já tem um índice aí de desigualdade na nossa economia, mas que teve um aumento gritante. E outro mais ainda, que vai durar não 10 anos, que a gente vai ter até 2050, é a questão do impacto do desemprego na maioria das pessoas e no mercado da nossa sociedade. Por que eu estou falando isso? Porque o quantitativo de mortes de pessoas, um grande quantitativo, e aí há quem diga, não mais em comparação com outras regiões, com outros países, minha gente, o impacto dessas pessoas que não estão mais entre nós, principalmente dependendo da faixa etária dela para o mercado de trabalho, é muito intenso. Você tem aí futuramente uma perda da renda do poder aquisitivo das pessoas, a perda de renda do consumo referente ao ciclo de vida. Então, não é algo que a gente vai sentir de impacto
agora. A gente está sentindo o desemprego no curto prazo, mas a gente também vai sentir no longo prazo, porque o desemprego está associado à diminuição do consumo, diminuição da renda das pessoas. Se você não tem renda, você diminui seu consumo, para de consumir determinado tipo de produtos e bens da sociedade. E esse impacto para as indústrias é muito forte. Então, a diminuição gradativa, né, dos postos de trabalho não é algo apenas no curto prazo, que a gente já está sentindo de uma escala muito gritante. É algo preocupante no longo prazo também. Isso aí não é apenas uma perspectiva minha. Grandes estudos estão demonstrando os dados no mercado sobre esse impacto no longo prazo. No curto a gente já está sentindo, mas a gente tem aí no longo prazo uma grande batalha aí para a gente conseguir melhorar o nosso desempenho. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Isso no geral, né? Porque se a gente parar para analisar os impactos mesmo, a gente vai ter que discutir ao longo da nossa conversa de hoje. Muito bom, professora. A gente tem visto aí um cenário bem delicado, né, do ponto de vista econômico. O brasileiro tem sofrido com a inflação, com o desemprego e com a pobreza. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a inflação oficial do país fechou o ano de 2021 com alta de 10,06%, influenciada principalmente pelo setor de transportes, de habitação e de alimentos e bebidas. São 27 milhões de brasileiros em condições de extrema pobreza, ou seja, 12,9% da população, segundo dados do IBGE. Ademais, temos mais de 13 milhões de desempregados no Brasil. Diante desses números, professor, eu pergunto, para além desses gargalos, quais são os maiores desafios econômicos brasileiros para o ano de 2022, reiterando que teremos um ano de eleições majoritárias no país, né? Continua sendo aí um ano de incertezas? Com certeza, não tenha dúvida nenhuma. Mais ainda, saiu recentemente, há poucos dias, o valor para o fundo eleitoral. Diga-se de passagem, particularmente, para mim, isso é um absurdo. Muito absurdo. Porque quando você destina o valor, que é praticamente quase o dobro das eleições de 2018, para o fundo eleitoral, você está dando um tapa na cara da sociedade. Porque se você comparar 4,9 bilhões, isso mesmo, o valor, referente à situação que a gente está passando hoje, só para vocês terem uma ideia em termos de comparação, o valor destinado à proteção da Amazônia, que é algo extremamente importante para a nossa economia, foi 4,9 milhões. Milhões, não é nem bilhões. Se a gente compara ainda de forma mais intensa com a educação, só o montante destinado em 2021, referente ao financiamento direto das escolas, eu estou falando do ensino, né, base, você tem 1,6 bilhões. Você tem aí, Saulo, 3 vezes maior o fundo eleitoral do que os fatores que vai fazer a sociedade desenvolver. Eu não falo nem só crescer. Estou falando crescer e desenvolver. Se eu falo da Anvisa, é muito pior. A Anvisa é justamente o órgão que você tem aí de frente, o órgão central, para combater a pandemia do coronavírus, do Covid, na verdade. E quando você compara o valor destinado para a Anvisa, você tem um valor gritante de diferença, quase 7 vezes maior do que o valor que está sendo destinado para o fundo eleitoral. Então, quando você fala eleições, momento de certeza, a gente está numa incerteza gritante. A economia é incerta, normalmente. A gente tem economia dinâmica. Eu, particularmente, quando eu estou fazendo consultoria, que além de ser docente, eu também trabalho diretamente no mercado, então não é só uma perspectiva de professora, mas é também de consultora no mercado das empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, você sente o peso maior dessa empresa, que a maioria delas é que leva a economia, são as pequenas e médias empresas, e aí você analisa o desempenho que é fruto da condução das pessoas no mercado. Então, quando fala em eleições, o cenário é pior ainda, porque não é só do ponto de vista interno, tem o mundo que está olhando as eleições do Brasil, tem o mundo que vai impactar com a questão dos investimentos aqui na nossa economia, que estão estagnados, mas aí vem o super-ministro para tentar melhorar essas entradas de investimento e outras variáveis, e aí ele coloca situações que era para diminuir, continuar diminuindo frente ao início da pandemia, como ter uma perspectiva, como, por exemplo, a baixa da taxa Selic. A gente, em 2020, estava com uma taxa baixa, realmente uma taxa muito diferenciada em termos do mercado nos últimos anos, mas a taxa ela voltou a crescer de uma forma intensa desde março do ano passado. A gente está em 9,25. O que isso tem a ver? Então, isso vai influenciar o valor do financiamento. E aí você tem financiamento de imóveis,
financiamento de casa, você tem a construção civil, que ela tem um poder muito grande em movimentar a cadeia produtiva do país, a diminuição nesse setor, o aumento também de preço nesse setor. Fora isso, você tem um câmbio, a desvalorização do nosso real. Então, você tem produtos entrando muito mais caro e, na maioria das vezes, essas grandes indústrias precisam dos insumos que vêm do exterior. Então, está pagando mais caro, repassam mais caro para a sociedade, e aí cai à tona essa questão de inflação por demanda. Não é inflação por demanda, não é porque as pessoas estão consumindo alguns tipos de bem específicos, as pessoas estão consumindo mais, mas a inflação específica, ela não é fruto da demanda, ela é fruto de uma questão da oferta, do choque de oferta, e também da falta de política pública. Porque se eu tenho uma política que ela prioriza a desvalorização da nossa moeda, eu estou fazendo com que o nosso produtor rural, que bateu safra no ano passado, prefira exportar do que vender internamente. Então, cadê uma política interna para a nossa economia? Então, assim, essa questão das eleições não está sendo só vista por nós brasileiros, está sendo vista pelo mundo. E isso vai impactar nas nossas relações comerciais. Veja aí a pauta do Brasil para entrar na OCDE. Então, isso tem um impacto, isso tem uma influência, que foi agora, essa semana, que saiu esse dado. Então, o cenário, ele é muito, mas muito impactante. A inflação, que foi o início aí do questionamento nessa segunda pergunta, para vocês terem noção, Saulo e os ouvintes aqui do Papo no Auge, o impacto da inflação dos últimos 2 anos foi tão grande, que por mais que a gente não tenha inflação esse ano, mesmo que a gente não tenha, vamos pensar que a gente vai estar com o preço estável, ou se o preço aumentar, vai ser menor do que os períodos anteriores. Mesmo assim, a gente não vai sentir um efeito da diminuição da inflação. Desde 2015, a gente teve em 2021 o valor da inflação mais alta na nossa economia. Se a gente parar para analisar, desde a criação do Plano Real, é uma das taxas mais altas. E aí, quem é que tem o maior impacto com a inflação? A maioria das pessoas que vive aí de 1 a 2 salários mínimos. E aí, quando você deu o dado do IPCA de 10,06% de inflação, quando o governo mede o aumento do salário mínimo referente à inflação, ele mede pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preço do Consumidor, e foi maior, foi 10,16%. Então, o aumento do salário mínimo, ela não reflete na mesma plenitude do aumento da inflação. Então, as pessoas já têm de forma direta uma perda do poder aquisitivo, principalmente para as pessoas de renda mais baixa. Então, por que houve um aumento na linha de pobreza no nosso país? Porque as pessoas que recebem 1, 2 salários mínimos são as pessoas que mais estão sentindo. Então, a classe D e E explodiu na nossa economia nos últimos 2 anos. Já vinha tendo uma ascendência bem menor, mas com a condução das políticas públicas durante o processo da pandemia, explodiu. Como a gente vai reverter um cenário desse? Então, de fato, a inflação não é algo que a gente vai melhorar em 2022. Mesmo que a gente não tenha grandes aumentos de preço, até porque, se a gente for analisar em questão de oferta, a China está mais estável. 2021, ela, de forma robusta, demandou muitas commodities, e aí o produtor brasileiro era preferível exportar, deixar de suprir a necessidade interna da nossa economia para exportar para fora para ter maiores lucros. E a população? Cadê a política pública para atuar do ponto de vista de proteger a sociedade? Então, o cenário é incerto. A questão das eleições, né, o descompasso da inflação, que vem colaborar aí para a diminuição do setor que estava crescendo e agora vai cair, que é a questão do serviço, devido ao aumento aí das novas variantes, a gente já está com perspectiva aí de diminuir o setor do serviço no geral, né, diminuir o fluxo de pessoas em determinados locais, determinados eventos. Isso tem um impacto muito grande para a economia, trazendo aqui para Pernambuco, o serviço tem um alto poder e ele impacta muito grande na nossa economia, certo? O nosso PIB pernambucano. Então, os efeitos e a perspectiva, infelizmente, não são das melhores. Professora, é uma fala poderosa e que traz muitos questionamentos, né? E vamos pensar em soluções. Um dos setores em que é mais evidente a perda de dinamismo da atividade econômica é a indústria. A taxa de crescimento acumulada em 12 meses, que estava em 13,2 percentual em maio, caiu para 5,7 percentual em outubro do ano passado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O que foi fundamental para esse desaquecimento industrial em 2021 e o que pode ser feito para o soerguimento da indústria brasileira em 2022, professora Rita?
Saulo, a indústria, ela é um setor secundário, a economia é dividida em setor primário, secundário e terciário. E quando a gente fala no papel que cada um compõe na construção do PIB, a indústria tem um impacto muito direto, ela tem um impacto muito intenso, porque a gente está falando do produto interno bruto e tudo que é produzido na economia. Então, o fator industrial é aquele que faz o nosso PIB, de fato, crescer. E aí o PIB é um dos principais indicadores se a economia está crescendo, não desenvolvendo. A gente não confunda aí, certo, as duas nomenclaturas, mas em termos de crescimento, que o mercado olha a crescimento, principalmente no sistema capitalista, que é o que a gente vive. Então, o papel da indústria é fundamental. De fato, o desempenho da indústria foi um desempenho muito ínfimo durante o período que a gente está analisando, focando aí no período da pandemia. E aí, se a gente parar para analisar, no início da pandemia, mais ou menos 3 meses da pandemia, onde muitas empresas fecharam suas portas, mas vai além da questão da pandemia, também tem uma questão interna das organizações, certo? Do modo como um todo, mas um dos setores que caiu muito, certo? Isso é um dado disponibilizado na internet, eu lembro como se fosse hoje, porque eu gosto muito de analisar a conjuntura econômica. Na verdade, eu já participei aí de vários grupos específicos para a gente discutir a conjuntura econômica local, nacional e internacional. E aí, um dos setores, vou dar um exemplo para você, início da pandemia. A gente é uma economia muito dependente da economia externa, do setor externo. Então, a gente importa muitos bens que a gente chama necessário para produzir outros tipos de bens, que são bens intermediários. O setor de eletro e eletrônica do nosso país, 70% dos seus insumos vem da Ásia. 70% dos seus insumos vem da Ásia. Durante o período inicial da pandemia, o setor de eletroeletrônica estava trabalhando em 60% da sua capacidade ociosa. Ociosa. Sem falar que ainda tinha a questão da demanda doméstica. Por que da demanda doméstica? A gente falou de inflação, você colocou os dados de 10,06 do IPCA, do INPC 10,16, só que isso a gente está falando a média acumulada do ano. Só que tem produtos de necessidade básica, que faz parte da cesta de consumo, que aumentou 28%, que aumentou 25%. Quem não sentiu em 2020 a carne, o óleo, certo? O arroz. Inclusive, nesse período, a gente bateu o recorde de safra de vários tipos de grãos, certo? Dentro da nossa economia, mas foi para exportar. Inclusive, a gente exportou e importou mais caro. A gente é um grande exportador de arroz, a gente importou arroz durante esse período. Então, você já analisa aí a falta de política pública e o momento pandêmico, certo? Da realidade que deveria ser o oposto. Então, você tem aí setores cambaleando. E a indústria, ela se sentiu de forma intensa, porque, para analisar, uma indústria que é muito importante, automobilística, muito importante para as economias, movimenta uma cadeia produtiva. Faltou insumos para a indústria automobilística, certo? Faltou e vai faltar. Porque se a gente tiver um aumento da inflação em 2022, pelo menos até meados de 2022, é devido à falta de insumos para alguns setores, inclusive para o setor agropecuário. Vai faltar em termos de fertilizante, em termos de insumos diretos para esse setor, não é a falta do produto final, é a falta dos insumos para produzir esse produto final. Então, há uma perspectiva que até meados de 2022, a gente tem algumas faltas de matéria-prima que a gente utiliza para produzir outros tipos de produto, pelo menos até meados desse ano. A partir do meados, a gente tem uma tendência a melhorar, pelo menos desse ponto de vista. É o que a gente espera. Então, a indústria automobilística, ela sofreu muito com a falta de vários insumos para produzir seu produto final. Isso aí a gente sinalizou no mercado, a produção industrial diminuiu, consequentemente os preços explodiram, certo? A diminuição de consumo das pessoas também focou na necessidade básica. As pessoas precisavam consumir alimentos, que é algo essencial, e as pessoas falam, mas Rita, alguns setores ficaram muito bem, obrigado. Claro que ficaram. Alimentos, questão de higiene, certo? Pessoal, são setores que pularam, até os setores de bebida, se a gente parar para analisar, cresceram muito, mas aí tem uma correlação que a gente não vai estar discutindo diretamente, mas no geral a cadeia produtiva do ponto de vista de indústria, ela sofreu um desempenho muito intenso, a gente precisa recuperar esse desempenho, porque
o mercado não questiona muito, pelo menos uma variável, né, que está crescendo e preocupa qualquer economia, que é o processo de desindustrialização da economia. A gente está nessa situação há décadas, não é de agora, não. Eu não vejo o mercado sinalizar uma preocupação para a nossa economia brasileira. O processo de desindustrialização é o contrário da industrialização. Em vez de a gente industrializar no momento que a gente se encontra, é inteligência artificial, é indústria 4.0, aqui no mundo é 5.0, certo? Então, como é que a gente fala de tecnologia, como é que a gente fala de desenvolvimento, a gente não tem nenhum básico posto. Eu não posso começar uma casa pelo teto, a construção, começa pela base. Então, isso é primordial. A gente precisa retomar. Como é que a gente vai retomar essa situação de um setor tão muito importante? Primeiro, a gente tem um papel fundamental das políticas públicas. O valor destinado para as indústrias, para você ter noção, desde 2010, valores pequenos. E na pandemia deveria ter sinalizado uma situação maior, dado o poder que tem com o PIB, dado o poder. É uma questão lógica, não é uma questão de pensar qual é o melhorzinho, é aquele que impacta de forma mais intensa na nossa retomada, no nosso crescimento. Então, assim, parece que você está tampando um sol com a peneira, pelo menos do ponto de vista de política mesmo, literalmente. Você diz, os caras estão muito loucos, fazendo algo que não vai surtir o efeito. Mas essa sensação que você tem, quando a gente para analisar, Saulo, e sabe o que a gente está analisando, a gente não está falando por falar, isso é meio como uma revolta interna, certo? Eu participo ativamente de alguns programas, e aí eu já estive no mercado, eu já estive na feira, sentindo o que as pessoas estão falando. É fácil a gente falar aqui, mas a gente sente isso no nosso dia a dia. Então, se a indústria, que é um principal motor para o crescimento da nossa economia, ela está cambaleando, ela também é um dos fatores que mais tem uma empregabilidade e que remunera também bem. A gente não pode esquecer isso. A indústria tem uma remuneração maior do que vários setores, certo? Então, ela tem um papel fundamental. Dependendo do segmento industrial, como eu falei, automobilístico, as grandes montadoras, que tiveram uma queda aí, como é que fica a retomada do emprego? E a construção civil? E as políticas aí de habitação, de infraestrutura? Eu vejo as pessoas falando de outra infraestrutura, de outra habitação, eu digo, mas a gente não começa a casa pelo teto, a gente começa pela base. Está errado aí o descompasso. Eu não posso alocar investimento em um determinado segmento onde há uma necessidade de outro. A gente é um país, diga-se passagem, agrícola. Agrícola não, agrobusiness, né? É mais bonito. O agro é pop, o agro é vida. Certo? O agrobusiness, porque pega toda a cadeia produtiva, mas no orçamento de 2021, o valor destinado para um setor que tem um grande papel para a nossa economia, tem sim a agricultura, de fato, ela é o que deixa a nossa balança de exportação favorável, superavitária, nossa balança comercial, foi um valor destinado pequeno, um valor ínfimo, diga-se passagem. Então, eu tenho o setor que movimenta muito a empregabilidade é o setor agrícola, a indústria que ela tem um papel direto no crescimento do nosso PIB de forma mais intensa. E o que eu preciso fazer do ponto de vista de política pública, certo? Então, Rita, se puder sugerir, né, quem tem um poder de assinar o papel de fazer políticas públicas, primeiro pense nos investimentos para esse setor. Setores, principalmente os setores da economia doméstica, viu? Porque em momentos de crise, quem é de fora está aqui, pega seu dinheirinho, seus lucros e remete para fora. E quem é daqui tem que ficar aqui e se virar nos 30, meu amigo. Acabou-se. Então, vamos proteger algo que a gente deixou desde a década de 80, deixar de proteger nossa indústria nacional. Vamos proteger a nossa indústria nacional, vamos dar condições para que a indústria tenha uma competição acirrada, coisa que a gente não tem, certo? A gente tem que pensar no aumento da demanda nesse setor, só aumento de demanda quando tem um aumento de renda da população. E eu só posso ter um aumento de renda da população quando o cenário do desemprego tiver uma efetividade significativa. E não é um cenário de uma perspectiva ainda do ponto de vista boa, dada a situação agora, janeiro de 2022, variantes aumentando, gripe vindo com tudo, esses orçamentos que estão cabaleados do ponto de vista de prioridade, esse fundo eleitoral que veio para dar um tapa na nossa cara e dizer, olha, a situação é essa, tá? Então, se viram nos 30 aí, vários setores, a gente vê
o que é que dá. Então, a gente está pulando na cara da sociedade, né? Eu aprendi que direitos adquiridos não se perdem lendo a Constituição, e a gente perdeu. E a gente perdeu. Então, assim, precisa diminuir taxa básica de juros, Selic, e a Selic está aumentando. Como é que eu vou ajudar a indústria se a Selic está aumentando? O governo tinha proporcionado em 2020 uma diminuição da Selic para aumentar os investimentos produtivos. E agora que o cenário não melhorou, a Selic só aumentando e o setor financeiro, muito bem, obrigado. Eu quero que aumente mesmo. E o produtivo? Aquele que vai agir direto na economia. Outra situação, você tem a Selic, você tem o dólar, que é uma perspectiva que o dólar, né, a desvalorização da nossa moeda, ela fica estável, mas mesmo ela ficando estável, ainda está alto, está acima de 5 pontos percentuais, está muito alto. Então, está alto para quem vai importar insumos que necessariamente precisa, está alto para quem vai importar, não necessariamente para produzir outro bem, mas para quem vai importar para algum tipo de necessidade. Então, o dólar também é uma variável. Ah, Rita, mas o governo não controla. Quem controla é a oferta e demanda, mas ele tem mecanismo de influenciar o aumento da diminuição. O superministro, ele deveria, certo? Ter esse mecanismo. Então, enquanto um dólar aumenta, enquanto você tem aumento da taxa Selic, que a projeção é que já aumente agora na próxima reunião, você não tem uma melhoria nesse setor industrial, Saulo. A verdade é essa. E a gente não pode esquecer, volto a repetir, o setor industrial ele tem um papel fundamental. E nesse contexto, você tem aí fabricação derivativa de petróleo, produtos químicos, metalurgia, todos setores de ponta para desenvolver e crescer a nossa economia, a gente não está tendo um olhar diferenciado. Então, realmente, a indústria precisa aí de investimentos. A perspectiva é que melhore o setor industrial para esse ano, certo? Mas, mesmo assim, a gente precisa de investimento do ponto de vista de políticas públicas. Uma fala poderosa, professora Rita. Boa parte da economia nacional está baseada no comércio, na venda de bens e serviços. Segundo o IBGE, a atividade comercial vem em queda desde agosto do ano passado. Para 2022, professora, as perspectivas não trazem alento. Quais são os maiores desafios para o setor? A renda do consumidor é um dos maiores, porque e a inflação, certo? A projeção que a inflação ela seja menor, ou seja, a gente vai ter uma inflação menor do que o período passado, do que 2021, ou que ela vai estar estacionada, mas mesmo assim ainda está muito alta, para a gente recuperar a nossa retomada. Então, o setor de serviço, ele sofre direto, o setor de comércio, ele sofre direto com a questão da inflação. E, aliado a isso, a renda do consumidor, porque a renda do consumidor é o motor da economia e não tem regra, não tem bola mágica, não tem receita de bolo. Se as pessoas não têm renda, não consomem. Ah, Rita, consome teu crédito. Vai olhar o endividamento nos últimos meses, vai olhar o quantitativo de pessoas inadimplentes. Chega um momento que não crédito as pessoas têm disponível. E olha uma perspectiva, certo? Da população mesmo, eu posso dizer aí, da baixa renda, o crédito foi usado para alimentos. Setor de serviço, eu vou dar um exemplo, tá, Saulo? Eu sou do interior, e o ano passado eu peguei um táxi no interior, e o taxista disse o seguinte para mim, fez, Rita, a gente está voltando a trabalhar devido à flexibilização, certo, do Covid agora, mas eu estou com um débito de 4 meses. Eu usei o cartão de crédito para consumo de imediato mesmo, em feira do mês, porque se eu dependia aí do serviço do comércio, o comércio tinha que estar movimentando para esses caras estar trabalhando, certo? E aí o comércio não estava se movimentando, eles acumularam, pelo menos, eles, né, do ponto de vista de fala mesmo, das pessoas que estão ali sentindo, disseram o seguinte, eu acumulei dívida de 4 meses, meu cartão está estourado, eu estou voltando agora, devido à flexibilização, a trabalhar, mas eu estou fazendo acordo, e esse acordo vai prejudicar, inclusive, meu orçamento atual, estou na bola de neve. Então, a realidade desse taxista é a realidade da maioria das pessoas. Então, como é que o setor de comércio ele pode melhorar a renda do consumidor e a inflação? Então, se eu sei disso, se quem está fazendo política pública sabe disso, por que não faz, Saulo? A gente tem que parar para analisar. Não tem receita de bolo. Se as pessoas não têm renda, as pessoas não consomem. E aí a gente precisa abrir a mentalidade da maioria das pessoas, porque até essas pessoas, muitas vezes, estão com a mentalidade fechada. No início da pandemia, eu gosto muito de analisar as pessoas pelas atitudes, né? Não pela fala por si só. E aí eu vi um post, certo, de uma pessoa que eu conheço,
estava ficando indignada no início da pandemia, porque os professores estavam dando aula online, inclusive para as crianças, certo? Passavam, na verdade, atividade para os pais auxiliar em casa, porque tinha muitas crianças que não tinham nem planejamento ainda de como utilizar, porque a gente caiu, né, na pandemia, né? A pandemia intensificou um processo que seria natural, intensificou. A gente não estava ainda preparado, mas a gente ia chegar nesse momento aí do remoto, do online, isso é fato. E aí criticou, disse, fulaninho, que é da família, uma criança, ele está acostumado a utilizar o celular para ver Felipe Neto, para ver isso, para ver aquilo. É um absurdo esse professor de passar atividade para uma criança de 6 anos que não vai saber conduzir, está pegando o celular quando o pai não tem aí o computador para fazer a tarefa. Só que essa mesma pessoa que disse isso é pessoas que vivem vendendo bolo para pessoas que dão aula. Entende? Veja a questão. Quando eu fui analisar, eu disse, olha, quem são os maiores clientes aí na região? Meus maiores clientes são falando, mas eles trabalham com o quê? São professoras de escolas. Eu falei, mas não são essas pessoas que demandam teu bem? Você já não parou para analisar se essas pessoas não tivessem empregado, embora teve uma redução salarial, isso é fato, em todos os setores teve uma redução salarial, redução de jornada de trabalho, você ia sentir também. Então, a situação ia ser muito pior. Então, quando as pessoas criticam a ajuda, né, do auxílio emergencial, não critique, não. Porque para você tentar amenizar o impacto de uma crise, é consumo, é renda. Isso é obrigação do Estado prover isso, do governo prover isso. Porque não tem receita mágica. Isso quem fala não sou eu. A política keynesiana, a intervenção do Estado, faça uso da intervenção do Estado de forma significativa, certo? Porque se a gente parar para analisar, tanto o montante de capital é destinado para os setores que não tem nenhuma agregação, e na crise você não vai agregar, não vai fazer política fiscal expansionista, faça, meu amigo. Mas a dívida pública vai aumentar, meu amigo. A dívida pública, ela já vem aumentando, já faz muito tempo, certo? Então, se é para aumentar para o bem da população, aumente, porque você não tem nem sequer uma prioridade. Se você tivesse uma prioridade, a dívida pública não aumentaria da forma que a gente aumentou, não, que isso fique bem claro, tá? A questão foi a falta de alocação eficiente de recurso. Essa falta ineficiente de recurso aumentou a nossa dívida. Essa fala de a gente pensar, nossa dívida já vem aumentando desde a nossa colonização, fato. Aumentou ainda mais na ditadura militar por desinformados aí de plantão que acham que a ditadura militar foi o período que a gente mais cresceu. Foi, mas em detrimento de quê? Em detrimento de quê? Então, a gente tem que parar para analisar. E o comércio, o serviço, estava tendo uma retomada, Saulo, agora. E agora ela vai decair, dado o cenário que não é otimista para a nossa economia. E aí eu me pergunto o seguinte, a gente está andando para trás. Enquanto o mundo anda para frente, eu estou sentindo, eu tenho essa sensação, não sei se vocês, os ouvintes do Papo no Auge, estão sentindo isso, mas eu sinto que a gente está regredindo. A gente está parecendo aqueles doentes, Deus que me perdoe, que está muito doente, aí tem a melhoria da piora, não tem isso? Que você melhora, infelizmente, passa um cumbi depois. Mas o Brasil está assim, está uma melhora e está uma piora. E piora mais ainda com esse descompasso político. Né? A gente não tem como desassociar a economia da política. Eu gostaria, mas não tem como. Então, comece a reconstruir a imagem que o mundo está tendo do Brasil, não é tão simples assim. Pensa do ponto de vista da empresa, quando ela cai na boca dos consumidores, para se recuperar é muito difícil, a não ser que seja uma empresa muito renomada no mercado. Mas se ela for um entrante e fazer uma besteira, ela vai ter muita dificuldade de se recuperar. E a forma que o Brasil está conduzindo, certo, a nossa pandemia, é uma forma muito ineficiente, certo? Em termos gerais, e eu não estou falando de questão de partido, que isso fique bem claro, é a forma de condução da nossa política econômica. E o comércio no meu estado, ele tem um papel fundamental no crescimento da economia. O turismo no meu estado, ele tem um papel fundamental. O Nordeste, por si só, tem um papel muito grande impactado pelo comércio e pelo serviço. E a gente está agravando a desigualdade regional. Porque quando a gente iniciou a nossa fala aqui presente hoje sobre os impactos, que eu falei dos principais, mas os pequenos, impacto social, econômico, regional, cultural e político. Se a gente for falar de cada um desses, vai ser uma situação que a gente vai lamentar profundamente. Rita, tem cultural? Tem. Regional. Os impactos foram diferentes nas regiões do país.
Já tem uma discrepância aí, já tem uma segregação. Político também, né? Está diretamente ligado, a gente não vai nem sequer se adentrar nesse contexto, porque seria horas e horas falando. Econômico, então, a gente nem se fala, né? O nosso bolso fala por si só, o nosso consumo fala por si só. E aí, social, o aumento da linha de pobreza, da miserabilidade, da classe D e da classe E. Aí eu pergunto, a gente melhorou? Ah, mas foi fruto da pandemia. Foi fruto da condução, a forma que foi posta. Porque o mundo passou por uma pandemia, o mundo está passando por uma pandemia, não é só o Brasil. Vamos analisar, vamos fazer um benchmark. Eu sou do mercado das empresas. Eu digo logo, ó, a gente copia ideias que são boas, a gente adapta ideias que são boas. Por que eu não faço isso para a economia? Porque eu não vou ver os modelos de regiões que se comparam com a minha, tá? Eu também não posso me basear em regiões que não se comparam com a região do Brasil. Eu vou comparar o Brasil com os Estados Unidos? Balela, pelo amor de Deus, não tem nem comparação em termos de cultura, de condição. Isso é um absurdo, eu comparar realidades diferentes, mas eu posso comparar outras realidades que têm uma estrutura muito próxima da nossa. Infelizmente, o comércio, o serviço, outro fator que vinha crescendo, vem caindo, e aí colabora para o setor industrial também, que não estava muito bom, e a nossa perspectiva é que melhore, que fique bem claro aí os dados do FIEP, certo, de vários órgãos industriais, os dados da perspectiva é que melhore. Vamos ver, certo? Porque a economia é tão dinâmica que a gente está falando algo hoje, dia 26/1, mas amanhã já tem uma nova informação que muda, inclusive muda até a perspectiva do PIB. A gente teve um aumento do PIB no primeiro trimestre de 2021. A pessoa, Rita, mas o PIB aumentou por causa da expectativa das pessoas. Que a gente ia ter uma vacinação em massa início de 2021, que não ocorreu. Que a gente ia ter um orçamento, certo, favorável. O orçamento saiu atrasado, foi sair final de março. Então, quando fizeram a leitura do primeiro trimestre do PIB, aquele aumento que a gente teve foi um aumento de expectativa. Ou seja, a expectativa da retomada da economia fez com que os agentes econômicos conduzissem para melhora. Quando viu que não ia ser assim, o PIB seguinte, o trimestre seguinte, caiu. Então, só para a gente ter uma noção de como a expectativa dos agentes econômicos também conduz, certo, a economia. E, às vezes, essa expectativa não é realidade. Eu posso ter uma expectativa de algo, mas a percepção é quando, de fato, eu sinto, eu estou nela. E não foi o que aconteceu. Quanto aprendizado, professora Rita, você traz aqui para a gente. E falando em aprendizado, quais são os setores econômicos que irão nadar de braçada, professora, para quem quer empreender, para aquela pessoa que fez uma reserva financeira, né, e quer investir, onde aplicar o seu suado dinheiro? Vamos pensar em empreender. Primeiro, dica, antes de pensar em setor. Esse empreender é por oportunidade ou por necessidade, certo? Muitos estão entrando por necessidade, Saulo, e isso é uma preocupação que eu tenho. Quando você entra por necessidade, você procura ver setores que estão sendo setores chaves. Isso é perfeito. Mas você precisa estar adaptado às mudanças desse setor, que esse setor está conduzindo. Vou dar um setor que ele está crescendo e vai crescer, isso é fato. Até porque, do ponto de vista cultural, a gente teve mudanças culturais durante esse período que se intensificaram, como é o caso do e-commerce, das lojas virtuais. Rita, vai diminuir com a diminuição da pandemia, que a gente vai ter essa diminuição, pelo amor de Deus? Não vai diminuir a loja virtual, não, vai aumentar. As pessoas estão se acostumando a comprar online, certo? E isso é uma tendência que ela vai ficar, ela veio para ficar. Ela não é uma modinha desse período, era algo que veio para ficar de fato. Então, olha as lojas virtuais, você tem diminuição de custo, certo? Que isso é muito bom, muito bacana, principalmente para quem está iniciando. Em vez de alugar um ponto que você tem uma obrigatoriedade todo mês, de ter aquele valor, você tem uma conta de energia, você tem uma conta fixa, e se você trabalhar em casa, claro que você vai ter aumento em casa, mas vai ser um aumento bem menor se comparado com a estrutura física. Então, precisa também ver o negócio, né, e também o mercado, quem é teu público-alvo? Tem público-alvo que ainda tem uma tendência de ir para a loja física, tem público-alvo, dependendo do tipo de loja virtual que você vai abrir, que vai preferir comprar online. Então, loja virtual,
conteúdos digitais, e aí a gente entrou com tudo, consultoria, treinamento, certo? E esses conteúdos digitais, trazendo aí para a questão de serviço, você tem como os consultórios, inclusive a área médica com a pandemia, se intensificaram. E quando eu falo conteúdo digital, não estou falando apenas de treinamento, consultoria, entretenimento, estou falando também daquele serviço necessário. A gente tem consultas agora, né, teleatendimento. Isso vai sair? Vai não. Não vai sair. A gente tem aí as pessoas que estão desenvolvendo certos softwares específicos para vários setores da economia. Então, quem é da área de TI, de tecnologia, ou quem quer investir nessa área, é uma área de ascensão. Isso de tudo. Quem está falando sou eu, o movimento da economia. A inteligência artificial está nos mostrando isso cada vez mais. Então, olhar para estar atento, né? E aí já vem os infoprodutos, né? Os cursos hoje, o professor ele já está tendo a perspectiva que ele não precisa mais entrar na sala de aula presencial. Eu sou uma premiada que já tive sala de 300 alunos, certo? 300 alunos numa sala. Então, assim, deu para conduzir? Deu. Eu faria um curso? Faria, que já estou até montando um. Mas isso são cursos, infoprodutos, certo? Diferentemente de eu estar dando uma aula no ensino superior, onde eu tenho aí nota, avaliação, do que apenas repasso conteúdos, feedbacks, de acordo com o que eu estou prestando. Então, o infoproduto, gente, está crescendo muito. Dependendo do tipo de infoproduto, você tem aí um investimento baixo, certo? E vai depender do teu trabalho, a forma que tu está colocando, você tem um retorno aí considerável. Coloca um lápis que vocês vão ver. Alimentos, então, pelo amor de Deus, olha, eu digo o seguinte, quem me conhece, eu gosto muito de cozinhar. Gosto muito de cozinhar mesmo. Só não tenho tempo, mas eu sou de uma família que a gente cresceu aí cozinhando. É a metade professor, a metade mexe com comida. E nessa perspectiva, eu sempre digo o seguinte, olha, eu sempre gostei de cozinhar, mas nunca fui trabalhar nessa área, mas nunca é tarde, na é verdade? Nunca é tarde. Então, assim, comida cresceu na pandemia. Comida sempre vai crescer porque é uma necessidade básica. Então, você inovar nesse setor, a gente tem um crescimento aí na área, supondo, de saúde, beleza, academia, que está associada à comida. Pense em comidas saudáveis, comida orgânica, o quantitativo de pessoas que começaram a aderir a esse tipo de alimentação mais saudável aumentou de forma gritante, porque não é só pensar apenas no corpo, é na saúde. É na saúde para evitar de estar usando o SUS que está sucateado, certo? Que ele não é público, a gente paga por ele, às vezes as pessoas têm visão, mas a gente paga por ele, está sucateado, e o Covid nos mostrou isso. Então, alimentos é uma tendência. Agora, analise qual o tipo de alimentos que você vai colocar no mercado, tá certo? Produtos PETs também, Saulo. É uma área que vem crescendo muito, teve um momento muito grande de adoções, certo, no mercado PET, de compras de tecidos nesse segmento. Eu lembro que isso não é agora, certo, mas com a pandemia ficou muito mais evidente, esse segmento, mas alguns anos atrás, eu tive um aluno que ele trabalhava numa empresa que produzia fraldas descartáveis para criança. Foi professor do meu chefe, o dono da empresa, ele tem uma visão muito boa do mercado. E ele começou a analisar que está crescendo muito o cenário PET, e ele vai produzir tapetes de higiene PET, que não é mais para o cachorro fazer no jornalzinho, não é mais para fazer naquele plástico, é no tapete higiênico, como fosse uma fralda. É caro, mas tem demanda? Tem e vai continuar tendo, porque o PET, hoje em dia, para a maioria das pessoas que tem, continua tendo, não é apenas um animal doméstico, faz parte da sua família, você está gastando como se estivesse gastando com a criança. Ah, Rita, mas isso é surreal. Não é. Pergunte quem são donos de PET aí, e vocês vão ter essa percepção o quanto esse mercado é um mercado atrativo. Saúde, no geral, agora focando na tecnologia, tá? Porque pense nisso, teleatendimento, telemedicina, oferecer serviço para esse setor, mas de forma dinâmica, não tradicional, como a gente sempre teve, e um setor que ele só cresce, por mais que a nossa inflação tenha aumentado em alguns setores desse segmento, mas ele cresce muito, o agronegócio. O agronegócio não parou, não, ele continua crescendo. Embora alguns produtos a inflação pulou, mas é questão de política pública, né? É questão da desvalorização da nossa economia frente ao aumento do dólar. Mas o agronegócio, ele só tem tendência de crescimento, inclusive esse ano. A gente vai bater recorde de safra esse ano, certo? Dependendo da política,
possa ser preferível exportar, mas vamos fazer de tudo que essa exportação foque primeiramente na demanda interna, para não acontecer em perspectiva passada aí, em vez de a gente ter uma inflação estabilizada, volta a aumentar, porque o nosso medo é a inflação, viu, Saulo? O nosso medo é a inflação, porque se a inflação continua em alta, o desemprego continua alto, o aumento do preço final do produto e serviço tende a aumentar, o que diminui cada vez mais. Então, a variável para a retomada é a inflação. Dicas valiosas, professora. E no outro extremo, né, para aplacar a fome e a carência dos mais necessitados, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de política pública, o que fazer, professora Rita? Políticas sociais. É necessário? É necessário. Certo? Claro, focando em regiões. Porque em regiões, isso é uma discriminação, você está aí separando. Pessoal, tem regiões do nosso país que estão extremamente em situação de calamidade. Só para vocês terem noção. Por que políticas sociais? Eu estou favorecendo, eu escutei muito, inclusive em vários períodos da pandemia mais intensa, que está dando dinheiro para a população. Mas pense comigo, Saulo. Se essas pessoas que estão nessas regiões, sair dessas regiões para procurar melhoria de vida, aquele fluxo de antigamente, Nordeste, Norte, Sul e Sudeste. Hoje a gente acontece isso dentro da nossa própria região. Então, sai pessoas de uma região, bora supor, de Pernambuco, de uma região que está com uma necessidade bem maior, e vai para uma região do próprio Pernambuco que tem uma situação melhor. Vai inflar as pessoas que estão nessa região, que vai fazer com que os salários diminuam, porque vai ter mais mão de obra disponível, independente se está sendo capacitada ou não, porque o mercado muitas vezes não está nem perdoando isso, a verdade é essa, a gente sabe disso. Somos professores, entregadores de serviço, a gente tem a plena consciência disso, certo? E aí você precisa de políticas sociais efetivas, pelo menos nessa retomada. Pelo menos não sempre, mas nessa retomada é essencial. O aumento da classe D e E sinaliza isso. Investimento em infraestrutura também. Agora, comece pela base, viu, meu amigo? Não venha pelo teto, não. Não vá começar em infraestrutura e em situações, mas eu estou construindo, vou dar um exemplo, estou construindo uma BR em tal lugar. Você não está dando nem a base da infraestrutura local daquela região, certo? Para você escoar a mercadoria, tem que ter mercadoria, tem que ter demanda, entende? É uma questão lógica. A infraestrutura é essencial para o desenvolvimento de uma economia, mas ela precisa estar correlacionada com outras variáveis, que se não tiver, pode ter a melhor infraestrutura do mundo, que não vai ter escoamento efetivo, inclusive para ter um desempenho considerável. Então, você tem aí o mercado de trabalho e a remuneração. Saulo, pelo amor de Deus, a remuneração está diminuindo, e está diminuindo de quem ganha menos, de quem ganha menos está sentindo mais, e a tendência, a gente, só não pode diminuir por lei abaixo do salário mínimo, não é verdade? Mas está assim, está salário mínimo, 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 e de um salário mínimo, as pessoas estão gastando em torno aí de 60% da sua renda com alimentos. Com alimentos! 60%. Imagina que não tem uma habitação, certo? Imagina aí com um fator que vem crescendo, o preço de energia. Mas aí para as pessoas que são de baixa renda, vai ter uma diminuição na tarifa, vai ter, mas é aumento de energia, porque se aumenta de energia, a indústria vai pagar mais e vai repassar. E esse pessoal vai comprar alimentos, vai comprar feijão, vai comprar arroz e vai sentir no bolso. Então, pensar nessas pessoas mais necessitadas é pensar em políticas sociais mais efetivas, não tem para onde correr. É pensar na melhoria do mercado de trabalho. As reformas que a gente vem tanto falando, eu sonhei tanto, eu esperei tanto para uma reforma tributária para vir aquela proposta, me desculpe pela palavra, miserável do ano passado. Aquilo não é uma proposta digna, pela você passar uma eternidade esperando uma reforma tributária que tem um papel fundamental. Todas as reformas têm, mas a tributária, Saulo, é algo assim que grita no bolso das indústrias e das pessoas. Né? A gente paga imposto 2 vezes. A gente paga imposto do que a gente consome e a gente paga imposto de renda, que é tão bonito que é descontado no nosso bruto, né? Eu fiz desconta no líquido, no bruto não. Eu não recebo bruto. Quem vai pensar, pensa que eu estou ganhando bem, mas eu não estou ganhando bem, entendeu? Essa conta não fecha. Então, imagine para aqueles desalentados, certo? Que são os mais necessitados, e é uma preocupação, Saulo, que não é minha, não é sua, não é de pessoas que têm uma condição financeira maior do que a nossa, é de todos. Porque as pessoas que têm uma condição financeira maior, vou dar um exemplo para você, IPCA.
O PCA, ele vai medir aquela variação que você mostrou aí de 10,06, né, o dado do IBGE, ele vai medir essa variação aí de preço da atividade econômica das famílias de 1 a 40 salários mínimos. Mas o INPC, ele vai medir das famílias que têm de 1 a 5 salários mínimos, que é o da maioria das pessoas, certo? De 1 a 5 salários mínimos, só para você ter uma ideia. E quando a gente vai olhar a renda per capita, a gente se assusta. A renda, tem pessoas vivendo na linha de pobreza, certo? A gente fala 60% da renda, a gente fala de um salário mínimo de R$ 600 está indo para alimentação, tem pessoas que, por renda per capita, estão vivendo com 180 por mês. Não está vivendo, está vegetando. Então, se o desemprego ele não tiver uma perspectiva de melhoria significativa para esse ano, a remuneração, que infelizmente a gente espera que tenha, mas a perspectiva é que não tenha, essa é a nossa realidade, não adianta a gente sonhar. Sonhar não vai me dar arcabouço para eu colocar em metas plausíveis, a gente tem que ter metas plausíveis. E a melhoria na remuneração não é um fator de 2022, infelizmente. A gente teve uma diminuição, as organizações perceberam que é uma forma de diminuir seus custos diretos, e isso não vai mudar de realidade agora em 2022. Então, realmente, a política social mais efetiva já dá uma melhoria significativa, porque o povo precisa ter renda, só precisa consumir. Porque, senão, a gente tem aumento do caso Covid, das variantes, né? Aumento da linha de pobreza. Ah, eu sou rica, eu não vou me preocupar com isso. Repassa aí de investimentos sociais. Deveria se preocupar. Que em algum momento vai sair da tua bolha. Em algum momento vai sair teu carro. Em algum momento você vai estar entre pessoas e reze para você não bater de frente com pessoas que não têm a mesma condição de você. Porque uma pessoa que não tem nada a perder, não. E aí aumenta a criminalidade, percebe? Que a gente tem uma perspectiva do aumento de criminalidade. Eu escutei isso de uma aluna, eu já fui professora de Estado, em comunidades que, diga-se de passagem, perigosa, e o aluno chegou para mim e disse o seguinte: professora, não tenho nada a perder, não. Então, se eu for assaltar e a pessoa não tiver, se eu tiver que matar, eu mato. Mas aí pode matar um filho teu, um ônibus indo para a faculdade, um esposo, uma esposa, enfim. Em algum momento, quem tem dinheiro que não está no ônibus, que não está em outros lugares mais abertos, público, mas sai do teu carro, nem precisa para entrar no condomínio. A gente tem casos aí de pessoas muito ricas que um assalto perderam sua vida. Então, o problema é de todos. O problema não é de uma parcela da população. A gente precisa ter essa mentalidade e focar que políticas sociais é necessária numa região, numa economia uma disparidade tão gritante. Que grandes reflexões, professora, você traz aqui para a gente. Qual é a avaliação que você faz do ministro Paulo Guedes à frente da pasta econômica do Brasil nestes últimos 4 anos, professora Rita? Olha, a minha análise é o seguinte, viu? O cabra faltou aí trabalhar de forma efetiva. A verdade é essa. E quem estiver achando ruim, quem estiver questionando, veja os dados, certo? De boca aí não adianta. Não adianta a gente estar falando de boca, porque, olha, boca a gente está dando nem beijo, porque a maioria não está nem merecendo. Então, eu trabalho com dados, Saulo, dados. Então, eu não vou falar algo que não tenha dados que reforcem o que eu estou falando, certo? Então, mas ele passou por uma pandemia. E antes da pandemia, cadê as reformas de forma efetiva que foram o plano do governo e o superministro entrou na pauta que vai ser a diferença? Cadê essas reformas significativas? As reformas que a gente teve, né, inclusive da Previdência, é ínfima, é insignificativa, é tampar o sol com a peneira, é tu colocar algo numa reforma que não tem nem a ver com o plano daquela reforma, certo? Está aproveitando aquela pauta para você colocar outra. Então, cadê a discussão de um cenário extremamente caótico? A gente não está passando por uma crise energética na pandemia. A gente está tendo aumento de energia na pandemia. Mas cadê os investimentos que foram ditos para o setor estratégico? Rita, mas em outros períodos também tiveram assim, certo? Em outros períodos tiveram, mas eu estou falando nesse. Eu estou falando nos últimos 4 anos. Então, vamos dar cada um seu quadrado. Eu não posso só pensar em andar para trás. Se eu estou pensando do ponto de vista de melhoria, eu tenho que pensar em andar para frente. A realidade é essa. Então, a gente tem um cenário caótico, uma situação hídrica gritante. Mas choveu muito nos outros períodos. Choveu tanto que os investimentos destinados para a Bahia como um todo, esse desastre que ocorreu,
foi bem menor do que o fundo eleitoral, não vou nem dizer o valor, senão a gente tem revolta, na verdade, né? Um desastre dessa magnitude, a gente tem um valor destinado, a gente está falando de vida de pessoas. E lembra que eu iniciei hoje falando, a vida dessas pessoas são pessoas que, dependendo da faixa etária, vai deixar de estar no mercado de trabalho. E aí vai reforçar depois as políticas públicas, dizer o seguinte, as pessoas estão vivendo mais, tem que aumentar a idade mínima de se aposentar, é Matusalém, né? Porque as pessoas não se trata de estar vivendo mais, a forma que está sendo medida é diferente, a gente não tem esse rombo na Previdência, como é dito, é só você olhar como é destinado e fragmentado o valor da Previdência. A gente fez uma reforma cambaleada, a nossa reforma não foi uma reforma estrutural, não é Rita falando, é os dados. A gente tem que ler e analisar o que está sendo posto. Então, a gente não teve as reformas que foram postas. A condução na política da pandemia foi ruim. Ah, mas o primeiro ano teve investimento para as pequenas e médias empresas. Vou dar um exemplo para você, Pronamp. Primeiro ano da pandemia, final do ano, 4 meses de investimento no Pronamp, já não tinha mais nem verba nos bancos para as empresas solicitar. Em 2021, o valor dos juros cobrados no Pronamp, que os juros é essencial para acelerar a atividade econômica, aumentou, junto com a Selic. Então, veja, em 2020 sinalizou uma determinada política que em 2021 mudou toda. Então, a gente entrou em 2021 num cenário que deveria ser melhor e foi pior. Porque o PIB aumentou no primeiro trimestre com perspectiva que não ocorreu, né? O cenário seguinte mostrou isso. Então, a gente não teve uma política efetiva, e aí eu falo efetiva de economia, questão social, certo? De você analisar a situação das regiões que não são iguais. Era tampar o sol com a peneira, dizer que a gente tem regiões iguais na nossa economia, a gente não tem. A gente já é considerado uma periferia para várias regiões do mundo, e a gente tem uma periferia dentro da periferia. Eu estudei isso quando eu fazia graduação em História Econômica do nosso Brasil, certo? Então, a condução do superministro deixou a desejar no meu ponto de vista, está deixando a desejar no meu ponto de vista. A educação teve um valor mínimo de destinação, Saulo, e o motor de crescimento e desenvolvimento é a educação do nosso país. Educação base para reforçar a educação de ensino superior. Então, como é que eu vou dizer que o super-ministro, né, teve uma boa condução se os dados não me dizem isso? E não adianta as pessoas mostrar um pequeno dado de uma infraestrutura tal. Eu quero os dados impactantes, viu? Eu quero o cenário do menos ruim possível. É isso que a gente tem que analisar. O que é que realmente vai dar resultado? O que realmente vai impactar para a nossa melhoria. E Paulo Guedes, no meu ver, deixou muito a desejar. Infelizmente. E chegamos ao final desse super episódio do Papo no Auge de hoje. Com a gente a professora universitária e economista Rita Pedrosa, mestra em engenharia de produção e consultora empresarial, que nos trouxe os desafios econômicos do Brasil para o ano de 2022. Professora Rita, muito obrigada por sua participação no Papo no Auge. Prazer enorme poder falar com você novamente. Uma voz potente como essa merece ser ouvida. Gratidão pela partilha, professora. Eu que agradeço, Saulo. Agradeço aí os ouvintes do Papo no Auge, certo? Na rádio aí da UFPE, Paulo Freire. Qualquer coisa, estamos aí. É bom discutir temas importantes para abrir a mente das pessoas. E não é só o que a gente está vendo, a gente tem que ver além das aparências, né? É esse o viés que a gente tem que pensar. É isso aí, prof. Pensemos para além das aparências e lembro a vocês que nos escutam, além do Papo no Auge, está na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, a AM 820. Estamos também nos agregadores de podcast, no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios. Afinal, o conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!